Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Sejam muito bem-vindos ao canal Partilhar. E nessa oportunidade eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que compartilhou com outros, você que deu o seu joinha, tá bom? Agradecer de coração aos novos inscritos que chegaram aqui. Como dissemos nos vídeos anteriores, que vamos estar atendendo algumas solicitações. Já pedimos aos inscritos para estarem fazendo seus comentários, né? E dentro do comentário você pode também solicitar alguma coisa para a gente, algum assunto para a gente estar falando. O irmão Ronaldo solicitou para nós estarmos falando no livro do Apocalipse. E nós vamos sim estar falando. E nós pedimos para vocês abrirem as suas Bíblias aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10, que diz o seguinte: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Certo? Com base nesse versículo, nós vamos estar meditando um pouco sobre o Apocalipse. Segura esse versículo aí por alguns minutos e vem pensar comigo em algumas coisas importantes. Para nós meditarmos no livro do Apocalipse, nós precisamos de estar ciente de algumas coisas. Primeiro, para nós meditarmos no Apocalipse, pegamos por base esse texto, porque esse texto foi o primeiro escrito do Novo Testamento e depois o segundo Tessalonicenses, que foi o segundo. Deu para entender? Na sua Bíblia você vai ter o Novo Testamento começando com Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí quando alguém diz, lê o livro, o Novo Testamento, aí geralmente você se empolga e pega o livro, a Bíblia, e começa lendo o livro de Mateus, Marcos, e Lucas e João, como se eles fossem os primeiros escritos. Não se esqueça de que os primeiros escritos foram o primeiro Tessalonicense e segundo Tessalonicense, que foi escrito por Paulo. E observe, o que estava na cabeça desse homem, quando ele iniciou escrevendo as igrejas, escrevendo algo a respeito desse texto que diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Foi isso que o apóstolo disse. Tá certo? Guarde no seu coração esse texto que nós vamos estar falando sobre ele. Queridos, toda vez que você for ler, estudar, pesquisar, pensar no livro do Apocalipse, você não vai poder estudar esse assunto sem antes lembrar, não esquecer. Guarde no seu coração. Quando você for ler o livro do Apocalipse, você precisa entender que o livro do Apocalipse ele foi escrito e deve ser traduzido, revelado, lido num contexto literal, como também num contexto figurado. Toda vez que você for ler o livro do Apocalipse, não se esqueça disso. De ler pensando nesses dois contextos. Ah, mas não pode ser um como prega uma corrente teológica? Não. Não pode ser um outro como prega uma corrente teológica? Não. Porque se você ficar preso à corrente teológica, você vai deixar de ser liberto em Cristo. Tá certo? Então isso você não pode esquecer. Tá bom? Agora tem uma outra coisa que eu preciso falar para você.
você for ler o Apocalipse, você precisa esquecer de uma outra coisa. O que é que você precisa esquecer? Toda vez que você for ler o livro do Apocalipse, você precisa esquecer sucessão de tempo, sucessão de distância e sucessão de velocidade. Deu para entender? Tempo, distância e velocidade. Essas três coisas você, quando eu digo esquecer, deixar de lado. Não se apegar a isso, senão você não vai entender o livro do Apocalipse. Guardou isso no seu coração? Agora, o texto que nós lemos, ele fala precisamente a última frase, que ele nos livrará da ira vindoura. Traduzindo essa expressão, que ele nos livrará da grande tribulação. Com base nesse texto, sim, com base nesse texto, eu quero que nós pensemos sobre o Apocalipse como dando início desse texto que Paulo iniciou escrevendo às igrejas. Paulo escrevendo disse: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Parando aqui, eu quero que você pense um pouco comigo. Paulo escreveu sobre uma possível trombeta. Ora, eu estava pensando e já ouvi alguns pregadores falando, inclusive em um seminário que eu estudei, que haverá um tempo em que Deus mandará um anjo tocar a trombeta, anunciando que Jesus está vindo pegar a sua igreja. Ou seja, nós vamos ouvir esse som da trombeta. Você já pensou em traduzir essa palavra em um contexto figurado? Porque ela está, dessa forma, revelada num contexto literário. E quando você passar para pensar nesse texto em um contexto figurado, você vai entender que o apóstolo Paulo estava trazendo para nós uma figura de linguagem. Irmão Gildo, não vai haver a trombeta? Sim, vai haver. Então, como vai haver se é figurado? Deixa eu lhe explicar. Nós vamos estar aqui na terra. Essa trombeta que vai soar é Deus dando ordem ao anjo, para o anjo tocar uma trombeta, e essa trombeta que vai ser tocada vai ser um anúncio no reino espiritual para Jesus vir buscar a sua igreja. Quando houver esse estrugir da trombeta, porque Paulo disse que a trombeta soará, então Jesus vai vir do trono de Deus e ele vai encontrar com a igreja os mortos que ressuscitaram, juntamente com os vivos que serão transformados, unir-se-ão e subirão ao encontro do rei. Lembra que eu te falei que você precisa esquecer sucessão de tempo, sucessão de distância e sucessão de velocidade? Olha aí, nós vamos subir. Então, quando você esquece da sucessão de tempo, é porque daqui para nós chegarmos até o segundo céu, sabe Deus o tempo. Até porque nós vamos ser transformados
Então, nós vamos subir e encontraremos com Jesus no segundo céu. Deixa eu explicar essa questão do segundo céu. Esse céu que você olha aí e vê, azul e branco, esse nós chamamos de o primeiro céu. Depois do azul e branco, a visão da gente não consegue chegar, que é o segundo céu, onde habitam os anjos, certo? E acima do segundo céu está o trono de Deus, terceiro céu, tá bom? O encontro com a igreja se dará embaixo do trono de Deus, que é o segundo céu. Muito bem. Então, quando a trombeta soar, que Jesus descer, vier buscar a igreja, nós vamos subir ao encontro de Jesus nos ares. Deu para entender? Pegou até aí? Esse que eu falo agora é o arrebatamento da igreja. Tá certo? Falei sobre o arrebatamento da igreja. Como isso se dará. Tá bom? Agora, no próximo assunto, vamos estar dando continuidade a esse assunto. Amém? Entendeu? Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o canal, deixar aí o seu comentário. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esse é o meu pensamento. Amém. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Partilhar. E nessa oportunidade nós vamos estar dando continuidade, atendendo a solicitação do nosso irmão Ronaldo, que pediu para nós falarmos sobre o Apocalipse. E para tal, nós iniciamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós dissemos que iríamos falar sobre os dois grandes eventos que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Falamos há pouco sobre o tribunal de Cristo e hoje nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro. Antes, porém, eu quero que você não esqueça daquilo que eu lhe pedi lá nos outros vídeos, para você toda vez que for interpretar a Bíblia, pensar na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, você não esquecer de usar aquela ideia que eu lhe passei. Lembra? Eu falei para você, quando for ler, procurar sempre não esquecer que a Bíblia foi escrita para nós lermos e entendermos em dois contextos. Um, que é o contexto literal, e o outro, que é o contexto figurado. Então, existem duas formas de você buscar interpretar a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque hoje, por exemplo, nós vamos estar estudando algo tremendo. Vamos hoje estar interpretando a Bíblia, trazendo esclarecimentos, mostrando para vocês como é importante a figura de linguagem. Após a entrega dos galardões no tribunal de Cristo, que foi entregue à igreja que foi arrebatada. Falei sobre arrebatamento lá atrás, veja os vídeos anteriores. Após a entrega dos galardões no tribunal de Cristo, agora sim, nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro. Observe que esses pregadores, teólogos, dizem que quando findar o tribunal de Cristo, dar-se-á início às bodas do Cordeiro. Mas Jesus pegará a sua noiva e levará para um outro lugar, para lá dar início à ceia das bodas do Cordeiro. Isso nós descrevemos porque não tem nenhum respaldo bíblico relacionado a esse assunto. Em todo o Novo Testamento, há uma relação entre Cristo e a igreja como sendo a sua noiva. É uma figura de linguagem que nós vamos precisar trazer para vós alguns textos da palavra de Deus. Observe então, em São Mateus, capítulo 22 e o versículo 2,
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Alusão a Jesus como sendo o noivo e a igreja como sendo a noiva. Isso se dará porque as bodas estão próximas, bem próximo de nós. Observe que lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao versículo de número 9, está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras. Então, queridos, está aqui a revelação da palavra de Deus, mostrando essa figura de linguagem que toda a Bíblia, os apóstolos, os discípulos estiveram sempre mostrando. Essa figura de linguagem apresentando o que futuramente há de acontecer. Esse evento tão maravilhoso que está inserido no livro do Apocalipse, como nós lemos, é bem importante, porque tudo isso nós entendemos que os costumes terrenos, as ações terrenas, elas estão interlaçadas, mostrando-nos ou apontando-nos para o fim de todas as coisas, e algumas vezes nos leva a esse momento como tão esperado, casamento de Cristo com a igreja. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o casamento de Cristo com a igreja será muito diferente com os casamentos dos dias que nós estamos vivendo. Ora, como que o apóstolo São Paulo, os demais discípulos, o próprio Cristo, o próprio Deus, apresenta uma figura de linguagem de um certo casamento, trazendo a figura de como será o casamento de Cristo com a igreja. E agora o Senhor vem me dizer que é muito diferente dos casamentos terrenos. Porque nós poderemos ver alguns pontos importantes. Por exemplo, esse casamento de Cristo com a igreja, sim, será um casamento onde o amor será um amor recíproco e verdadeiro. Segunda diferença que haverá nos casamentos terrenos com as bodas do Cordeiro é que a união de Cristo com a igreja será eterna. E a união terrena, ela é bucólica, passageira e temporária. Observe que um casal se casa, passa 15, 20, 30, 50 anos, logo morre e aí fica o seu cônjuge. O casamento de Cristo com a igreja será eterno. Conforme está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: é bem verdade que esse texto está ligado ao arrebatamento, mas o final dele fala algo muito interessante. Assim diz a palavra do Senhor: assim nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. E a parte final que eu falei para vocês diz assim: estaremos com o Senhor para sempre. Então, o casamento do Senhor com a igreja será para sempre. Queridos, como será a celebração das bodas do Cordeiro? Você vai fazer essa pergunta e haverá pessoas que procurarão lhe explicar, mas não existe explicação. A verdade é essa. Porque a única explicação que a gente pode encontrar em relação a isso, que Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo de número 2, versículo 9, ele disse assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Esse texto, ele nos faz entender como será a ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, há muitas especulações. Poucos são os textos que falam sobre isso. Observe que
lá no Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7 até o versículo de número 9, nos diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor. Haverá uma alegria constante. Isso nós temos certeza. Muita adoração e muita glória. E como sabemos, a igreja estará pronta. Queridos, falar sobre a boda do Cordeiro é muito simples. Agora, o caldo vai engrossar a partir do próximo vídeo, porque nós vamos estar precisando explicar a questão das 70 semanas de Daniel, para você entender o processo de grande tribulação. Vamos estar possivelmente trazendo uma continuidade deste assunto. Antes, porém, eu quero deixar aqui entreaberto para você que é seguidor, para você que está acompanhando os nossos vídeos, tá? Então, nós vamos estar dando uma pausa nesta série de vídeos e vamos possivelmente retomar, trazendo para vós a questão das 70 semanas e também neste processo de grande tribulação que nós vamos estar falando. Deixa eu te dizer, mais de 50% do livro do Apocalipse está interligado a esse acontecimento. Algumas pessoas dizem que esse será o maior acontecimento na Terra. Eu diria que não. O maior acontecimento na Terra será o arrebatamento da igreja, porque a palavra de Deus diz que pegará muitas pessoas de surpresa, desavisados. Por isso, não se esqueça, amigo, independente da sua religião, independente do seu credo, não precisa você se prender à denominação, mas procure entregar a sua vida para Cristo. Entregar a sua vida a Cristo compete dizer que, independente da religião que você tenha, entregue o seu coração a Cristo. Se Ele te quiser nessa religião, Ele te deixa. Mas se Ele não quiser você nessa religião, Ele tem poder supremo para te arrancar dela. Tá certo? Então, procure entregar a sua vida para Cristo. Essa oportunidade você saberá que será única, singular, só você pode fazer. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Sejam muito bem-vindos ao canal Partilhar. Hoje queremos ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar aqui convosco para aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Nessa oportunidade nós vamos estar dando continuidade àqueles estudos, assuntos que nós prometemos os irmãos, de falarmos sobre o livro do Apocalipse, que foi precisamente solicitado por um seguidor. E no vídeo passado, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto, falando hoje sobre dois acontecimentos, né? Logo após o arrebatamento da igreja, e dando continuidade ao assunto do Apocalipse, nós vamos estar falando dois eventos, que será o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Se houver condição, vamos estar falando os dois nesse vídeo. Caso não dê para colocar os dois nesse vídeo, nós vamos estar dividindo, tá bom? Para tanto, nós queremos pedir a você que não esqueça de estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, bem como dando seu joinha, tá bom? E se inscrevendo no canal, que para nós é muito importante. Falar sobre o tribunal de Cristo é algo muito bom. Porém, eu tenho que não esquecer de lhe lembrar daquela técnica que eu passei para vocês no vídeo anterior. Lembra que falei para vocês que vocês não deveriam esquecer de uma coisa.
e precisariam esquecer de outra. Você não pode esquecer de que toda vez que você for estudar, meditar, pensar, ler a Bíblia, você precisa não esquecer que a Bíblia deve ser interpretada de duas maneiras. A primeira, de uma forma literária, e a segunda, figurada. Não se esqueça disso, tá certo? Falei no vídeo anterior, estou falando agora, porque isso eu tenho que estar lembrando a vocês, para que vocês não esqueçam. Lembrando que nessas duas formas, você não vai escolher como algumas correntes teológicas fazem. Eu vou interpretar a Bíblia de uma forma literal, ou eu vou interpretar a Bíblia de uma forma figurada. Não. Você tem que olhar que os textos, eles variam muito de um para com o outro. Tá certo? Partindo desse princípio, nós vamos pensar no texto bíblico que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que diz: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É sobre esse tribunal que nós vamos estar falando precisamente. E o tribunal de Cristo será o primeiro evento que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 14 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vai estar nos mostrando essa verdade. Paulo, ele quando fala sobre o tribunal de Cristo, ele traz a tradução bema, mostrando uma plataforma, nos passando uma plataforma em que os governantes e os juízes se posicionavam quando iam ministrar ou dar os seus devidos discursos, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 21, Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 12 ao 17. Certo? Partindo desse princípio, o tribunal de Cristo, nós precisamos entender isso. O tribunal de Cristo não será um julgamento dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 10 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe que este tribunal, ele será para julgar sim, mas para julgar todos os que já foram salvos. Lembrando que na Bíblia você vai encontrar 3 tribunais. Esse que será o tribunal de Cristo para julgar os salvos. Haverá um outro tribunal que mais na frente vamos estar falando, que vai ser o tribunal onde será julgado os ímpios. E depois haverá um outro tribunal onde serão julgados os demônios e seus seguidores. Observe, diante de tudo que nós aqui já falamos, o tribunal nada mais é do que uma prestação de conta dos nossos serviços, da nossa mordomia, da nossa diaconia, segundo a palavra de Deus. O julgamento será com base nas Escrituras Sagradas. Nós seremos julgados quanto à nossa fidelidade no serviço de Deus, quanto à nossa fidelidade para com as pessoas do nosso convívio, bem como com relação à nossa fidelidade a outras pessoas. E é nesse tribunal
que nós vamos sim ter grande surpresa. Porque sabe aquele irmão, aquela irmã, sabe aquele pastor, sabe aquele obreiro que passou toda a sua vida envolvido com as coisas da igreja, aparentemente servindo a Deus dentro dos conformes? Sim, aquele irmão, aquela irmã. Quando eu digo aquele irmão e aquela irmã, eu estou falando independente da religião. Vou falar isso na frente. Porque a visão que nós temos é que nesse arrebatamento que falei, só quem vai subir são os denominacionais. Aqueles crentes que estão dentro das igrejas. Porém, a igreja do Senhor se encontra espalhada. Nós vamos encontrar em várias religiões pessoas que têm certeza de salvação, creem em Cristo Jesus e com certeza irá um dia morar no céu conosco. Mas com relação ao tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. Sabe, queridos, eu lembro daquela senhora que Jesus fez questão de trazer a multidão próximo a ele e ficou próximo a ela quando viu ela dando aquela moeda de oferta. E Jesus procurou propagar aquele ato, mostrando para aqueles religiosos da sua época aquela situação, aquele feito daquela senhora. E pasmem os senhores, Jesus chegou a mostrar aos discípulos e ainda falar da obra que ela estava fazendo. Então, todo o serviço, toda a obra, ela será, de uma certa forma, revelada neste dia. Lá em Apocalipse capítulo 22 e 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E esse galardão que nós vamos receber de Cristo segundo as obras que nós fizemos, tem surgido no meio cristão evangélico, religioso, algumas indagações no tocante ao que será. Alguns chegam a dizer que são coroas de ouro com pedras preciosas. No entanto, devemos entender que muitas coisas relacionadas ao futuro da igreja só serão reveladas quando estivermos em Cristo ou com Cristo no céu, conforme 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo de número 9. Queridos, paz, meus senhores, acerca desta coroa. Já dissemos que existem várias interpretações. Muitos dizem que todos os salvos receberão uma coroa e na sua coroa haverá algumas pedras mediante os seus respectivos feitos. Mas em Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11 ao 14, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o seu galardão. Deixa eu dizer uma coisa. Observem que as qualificações vai do ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, tem também o feno. Imagina o que eu estou querendo passar para vocês. Isso aqui não está falando apenas a cargos eclesiásticos, porque o que se pressupõe aqui é que, lógico, o ouro vai ser para o pastor e a palha pode ser para mim. Mas pensa comigo, será que Jesus
vai distribuir os galardões de acordo com cargo e funções? De acordo com cargos e funções, eu disse. Não, senhores. Porque para Deus não haverá isso. E ali nós vamos ter muitas novidades. Queridos, com base nesse assunto que nós estamos falando, a pergunta que se faz, mas que galardão será esse? Que galardão será esse que Cristo entregará a cada um no tribunal? Eu sei e estou certo no Senhor, tudo me leva a crer que essa questão de coroa com pedras preciosas que João escreveu não se trata tão somente de uma visão alegórica, porque a Bíblia diz que nos céus não haverá coisas corruptíveis. Se no céu não haverá nada que seja corruptível, como pois haverá coroa de ouro e pedras preciosas? Há apenas uma questão de uma visão alegórica. Tudo que me leva a crer é que essa questão do galardão que nós vamos receber nada mais é que algumas autoridades delegadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que eu digo isso? Essas autoridades eu vejo que será distribuída para nós exercermos no milênio aqui na terra. Com base em que? Observe. Lucas capítulo 19, versículo 17 ao 19 diz: E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina fendeu 5 minas. Sê tu também sobre 5 cidades. Esse texto faz-nos entender que o galardão que será distribuído nesse tribunal compete dizer, nos faz entender que se tratam tão somente de autoridade constituída por Deus para conosco no período milenar. Essas autoridades que eu digo constituídas por Deus, nós podemos tomar, por exemplo, a questão dos seres espirituais. Como existe uma classe, anjos, arcanjos, querubins e serafins, queremos crer, entendemos que os galardões serão distribuídos de uma forma parecida com esta. No entanto, meus queridos, eu quero terminar esse vídeo concluindo a questão dos galardões, como eles serão distribuídos. E olhem, paz, meus senhores, não existe contextos bíblicos para nos fazer entender outra coisa. A questão da coroa que Paulo falou, se referiu a uma coroa de ouro com pedras preciosas, se tratava de uma questão alegórica. Precisamente essa visão que eu te passo tem um fundamento bíblico. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus ilumine a tua mente para que você possa absorver essas verdades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, passa para os seus amigos, que na próxima oportunidade nós vamos estar falando, agora sim, depois de falar sobre o Tribunal de Cristo, nós vamos estar falando sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Esse será o segundo grande evento que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Um abraço a todos e fique na paz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Partilhar. Queridos, estamos trazendo alguns vídeos com a série de estudos dentro do
Apocalipse, como foi solicitado por um inscrito. Falamos sobre o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós falamos também sobre o tribunal de Cristo e apresentamos também a ceia das bodas do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja, né? Simultaneamente, aqui na terra, com os que ficarem, haverá o período de grande tribulação. Lembrando que o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro durará 7 anos. E aqui será 7 anos de grande tribulação. Queridos, para nós entrarmos direto no assunto, a grande tribulação será o tempo de maior angústia da humanidade. E isso a Bíblia diz no Evangelho que foi escrito por São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 21. Porque nunca houve tamanha aflição desde o início de tudo até agora, nem haverá. Quando a gente olha para essa expressão, a gente pensa que aflição estava se referindo Jesus Cristo quando disse essa verdade. E se a gente procurar pensar um pouco no momento de aflição que nós já tivemos, de forma que nos deixam estupefatos, aterrorizados, atônitos, perturbados. Porque momentos que alguém está passando por uma aflição, mas todas as aflições que nós vemos aqui, a Bíblia diz que a aflição que ocorrerá na vida de muitos que aqui ficarem não será comparada mediante as aflições que se passam. Deu para entender? A aflição que nós passamos aqui até agora e vamos passar até chegar o período da grande tribulação não pode ser comparada com a aflição que sofrerão os que lá na grande tribulação estiverem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 31, ele disse assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é uma ameaça. Ele está falando de uma verdade. E talvez você diga: mas Gildo, e esse Deus que você diz que serve, esse Deus que você prega, que diz que é amor, que deu o seu Filho pela humanidade, é esse Deus que o escritor aos Hebreus está falando? O Deus de vocês é desse jeito? Quando você diz o Deus de vocês, você está dizendo que esse Deus não é seu. E se você diz isso, logo você está rejeitando ao Cristo que poderá te libertar desse período de grande tribulação. Porque esse é o Deus, sim, que nós pregamos, que é amor. Todo o tempo do mundo está no ônibus, tem alguém lá falando que Jesus é o Salvador. Você vai no cemitério, se você vai no hospital, se você vai no presídio, se você vai numa praia, se você vai no parque, para onde você for, a voz de Deus está diante de você falando desse amor. E durante todo esse tempo você só faz rejeitar, então você sofrerá essa dor. É muito duro ter que dizer isso. Eu não gosto de falar precisamente dessas coisas, mas eu tenho que te dizer essa verdade. É bem verdade que existem muitos pregadores aí pondo medo no coração da humanidade, dizendo que haverá aquilo que a Bíblia não diz. Outro dia, eu ouvi um pregador dizendo que quando Jesus vier buscar a igreja, as grávidas irão perder os seus filhos, porque no arrebatamento Deus irá arrancar os filhos do ventre das grávidas. Pelo amor de Deus, primeiro vá ler um pouco, vá estudar, vá pesquisar, vá saber o que diz a Bíblia para depois você falar. Existem
pessoas que andaram assistindo um certo filme ou algumas séries e que aprenderam horrores. Pessoas que param para assistir esses filmes e não param para ler, conhecer, meditar, estudar, pesquisar as Escrituras. Erram e erram feio. Dando continuidade, a Bíblia diz que durante esse período, os seres humanos que aqui ficarem desmaiarão de pavor, conforme está escrito em São Lucas, capítulo 21, versículo 26. A Bíblia também diz em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 10, que os homens morderão as suas línguas de tanta dor e agonia que passarão no período da grande tribulação. Deu para você entender? Não estou querendo pôr medo em você. Daqui a pouco eu tenho um recado muito agradável para ti. A Bíblia também diz que as potências do céu serão abaladas. A continuidade do capítulo que falamos, Lucas, capítulo 21, versículo 26. E também está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 25. Imagina, todas essas coisas estão inseridas na Bíblia Sagrada nos advertindo. E você prefere ficar com medo, atônito, perplexo, perturbado, inquieto? Sabe, amigo, independente de qualquer coisa, isso vai acontecer. Você poderá se livrar desse dia de maior angústia. Sabe como? Hoje, vendo esse vídeo, reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor Salvador da sua vida, independente da sua classe social, condição financeira, independente da sua religião, e esse aqui é terrível para afastar a gente de Deus, a religião. Porque muitas pessoas acham, acreditam, até porque os crentes, os pastores e muitos outros pregam que para você aceitar a Jesus, você tem que deixar isso, deixar aquilo e ir para a igreja dele. Isso não é verdade. Qualquer igreja que você chegar, os que lá participam vão dizer para você que Cristo está lá dentro. E eu não duvido. Mas os que estão ali muitas vezes duvidam que Cristo esteja também na igreja vizinha. E deixa eu lhe dizer, Cristo não está preso à igreja, denominação. O Cristo que nós servimos, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e que virá buscar um povo que Ele separou, que creu no seu nome, manifestou a alegria da salvação mediante o seu Espírito Santo que habitou no nosso coração. É o Cristo que não faz distinção de religião. Independente da religião que você esteja, seja ela espírita, kardecista, umbandista, hinduísta, católico apostólico romano, católico apostólico cristão, budista, candomblessista, umbandista, independente da religião que você está, bote isso no seu coração. Você pode entregar a sua vida a Cristo lá onde você está. A religiosidade, ela afasta o homem de Deus. Qualquer seminário que você for estudar, qualquer religião que você for estudar, vai dizer que a palavra religião significa religarem. A etimologia da palavra diz isso. Não vá atrás da etimologia de palavra, porque a religião só faz colocar você distante de Cristo. Portanto, queridos, nesse vídeo nós aprendemos o que é a grande tribulação. Vamos estar fazendo um outro vídeo para não ficar tão longo. Agora mesmo, depois desse vídeo, estou encerrando esse vídeo agora e vou estar dando continuidade neste assunto, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações possíveis. Procure fazer. Ativa o sininho, dá o teu like, compartilha com teus amigos e não esqueça de assistir esse vídeo e passar também para as pessoas que precisam saber dessa verdade. Tá bom? Forte abraço, fica na paz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus
esteja em vossos corações. Sejam bem-vindos ao nosso canal e nós vamos estar dando continuidade àquela série de estudos do Apocalipse, como foi solicitado por um dos inscritos. O que Jesus disse da grande tribulação, isso é muito importante. Para tal, nós vamos estar lendo, a minha Bíblia já está aqui aberta, no qual se levanta e se opõe contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Esse texto foi Paulo que escreveu. Existem muitos pregadores dizendo que a grande tribulação, ela traz alguns propósitos. Dentre os propósitos, castigar os ímpios. Eles apresentam isso. Se você olhar na internet, você vai ver grandes pregadores passando isso. Eu, particularmente, eu discordo. Por que eu discordo? Porque a grande tribulação, ela foi criada para um fim, somente um. E não precisa a gente trazer. E eles trazem argumentos, versículos que não tem nada a ver. Eles taxam Deus como se fosse um bicho, querendo morder os ímpios. E toda essa série de essas pragas, essas taças, essas coisas que a gente... É como se Deus tivesse preparado, deixado separado, tão somente para castigar os ímpios. E não é isso. Tudo isso, sim, Deus criou. Para quem? Para castigar os ímpios. Não. Essas coisas foram feitas, criadas por Deus. Para quem? Satanás e seus anjos, que ficarão nesse processo de tribulação. Porém, os judeus que rejeitaram Cristo se estenderão até essa era, essa época, esse período. Eles sim sofrerão a pena. Mas nem para ele Deus criou isso. Olha, a Bíblia diz que Jesus veio para eles, eles o rejeitaram. Lá na frente a gente vai ver o assunto. Estudando a palavra de Deus, aprendendo com Jesus, a gente vê que Jesus vai estar falando sobre a tribulação, o processo de tribulação, como se ele estivesse falando com os judeus. Mas a gente não vê de maneira nenhuma ele dizendo: vocês estão passando por esse processo, vai continuar passando, porque fui eu que preparei para vocês e para os ímpios. Não. O que você vê é Jesus dando ideias para os judeus. Jesus nem fala dos ímpios, para os judeus saírem, contornarem aquela situação. E os ímpios, consequentemente, se escutarem a palavra de Deus, mas não escutaram. E a gente vê, São Mateus escreveu no capítulo 24, versículo 15 a seguir. Versículo 15, ele chega a dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo. São Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus faz uma referência àquilo que Daniel falou. Ele está dizendo: quando vocês verem acontecer aquilo que falou o profeta Daniel. E o que foi que o profeta Daniel falou lá no capítulo 9 e o versículo 27? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Quando Deus fala através de Jesus deste versículo, Jesus está falando, orientando os judeus para que não caíssem naquela situação. E quando a gente sai discorrendo, porque no capítulo 24, versículo 15, ele disse isso, capítulo de número 24, e o versículo de número 16 diz assim a palavra de Deus: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está dando estratégia. Irmão, está escrito. Por que Jesus fala isso para os judeus? Se ele preparou tudo aquilo para eles. Jesus, não entendo
como é isso que vocês pregam? Se foi Deus que fez tudo para os judeus e para os ímpios, como, pois, agora Jesus ousa orientá-los a onde deve ficar pontos estratégicos para não serem tocados? Deu para entender? É a Bíblia quem está falando. É Jesus que está dizendo. O que é que Jesus diz da grande tribulação? Ele não diz, momento nenhum, que não virá os acontecimentos, que não surgirá, que não acontecerá, mas ele começa a livrar o povo. Se olharmos o versículo de número 17, vamos achar interessante. E quem estiver nos telhados, não desçam e vá às suas casas para pegar alguma coisa. Por quê? O anticristo, quando ele estabelecer o seu reinado, quando ele vier sobre Jerusalém, no templo, ele terá um domínio de quase todas as coisas. O Israel, os judeus, farão um concerto com eles. A aliança será feita. E quando tudo estiver aparentemente bem, aquilo que alguns teólogos pregam, que os 3 anos e meio da grande tribulação, que é o que chama a primeira fase, essa primeira fase, ela trará uma falsa paz, porque os judeus estarão em aliança com ele. Mas Jesus já tinha dito isso, porque Jesus sabia que ele ia se rebelar, se apresentar, mostrar quem ele era. Conforme lemos em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se apresentará como se fosse Deus. Mas quando passar essa primeira parte, 3 anos e meio, diz alguns historiadores que o anticristo fará alguma coisa dentro do templo que será uma abominação para Israel. Aí vai se começar a opressão, que é a segunda parte da grande tribulação. E o versículo 18, Jesus disse assim: e quem estiver nos campos, não voltem para buscar as suas vestes, porque na hora da perseguição, o anticristo terá os seus algozes indo nos endereços respectivos dos judeus. Então a perseguição estará acerrada. Versículo 19, ele chega a dizer: mas, Jesus dizendo, ai das grávidas e das que amamentam. E eu quero parar um pouquinho aqui para pensar com você. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: quando houver o arrebatamento, serão retirados filhos das grávidas. Já viu alguém dizer isso? Lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 19, quem disse foi Jesus. Mentira, Jesus nunca disse isso. Como se no arrebatamento fossem levar o... Não é isso. Jesus está dizendo assim: ai das grávidas e ai das que amamentam. Por quê? Porque será mais difícil para ela correr dos algozes, dos soldados, da equipe do anticristo, gestante, com criança no colo. Eu estava vendo uma reportagem agora, onde houve uma briga de 2 nações e os Estados Unidos foi lá, levou um meio de resgatar as pessoas, e tinha uma mãe que ela não podia sair, mas ela tinha uma criança. E ela pegou aquela criança e deu para um soldado que ela nem sabia quem era. Mas ela salvou a vida da criança, sem nem saber para onde que ela ia. E olhe que essas guerras que nós estamos vivendo aqui não é um cafezinho à vista do que vai acontecer. Vamos falar mais na frente. Quando nós formos falar sobre os selos, as taças, as trombetas, aí você vai ver o caminho se estreitar. Ele continua dizendo: e orai para que a vossa fuga não seja no dia de sábado nem no inverno. Por quê? Vocês sabem que os judeus, eles não trabalham no sábado, porque eles não podem fazer esforço no sábado. E se for no inverno, como Jesus disse, porque no inverno, quem conhece um pouco de geografia sabe que Israel, o inverno, é de queimar. Quando eu digo de queimar, é um fio tão grande que parece que você está se queimando. A geada toma conta. Então, para eles fugirem, eles vão levar mais agasalhos, mais alimentos, ficar mais agrupado, então vai dar mais à vista. Por isso Jesus disse. Então Jesus estava falando o quê? Jesus está dando estratégia para eles. Você está entendendo? Aí alguém diz: não, mas
vocês não dizem que Deus é amor, Jesus é amor, e por que isso? Porque Ele fez, está fazendo esse povo passar por isso. Ele não fez, não está fazendo, gente. São pregações erradas que vocês escutam por aí. Já ouvi muitos pregadores dizerem isso e depois se desculpa. Ele é amor, mas ele é justiça. Conversa, rapaz. Ó, vai ler a Bíblia, santo. Aqui tá tudo. Peça a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento. Como é que eu vou dizer para alguém que Deus é amor? Depois eu digo, não, mas é porque Ele é justiça. Que justiça que é essa? Está na Bíblia, gente. É Jesus está falando, estou falando dos textos. O que Jesus disse da grande tribulação? Aí no versículo 21 ele diz, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve e nem haverá. Então é melhor que vocês sigam as minhas orientações, porque ele vai vir de uma forma estarrecedora, perseguir vocês. É Jesus que está dizendo aos judeus. Está entendendo? Está escrito isso. Aí no versículo de número 22, para encerrar o vídeo não ficar tão longo, eu quero entrar nos selos, nas taças, nas trombetas. Vamos adiantar? Versículo 22. Aí ele continua dizendo, e se aqueles dias não fossem abreviados, nem uma carne se salvaria. Vejam, houve uma forma carinhosa, amorosa de abreviar o tempo, gente. Isso é amor. Você está entendendo? Eu vejo amor no Apocalipse, Gildo, mas as taças, a ira de Deus não está envolvida nas taças, nos selos, nas trombetas. Mas eu não devo dizer a você que Deus criou as taças, as trombetas, os selos, para castigar Israel e maltratar os gentios. Não. Vale dizer que isso aí foi criado. A questão de não receber o Jesus, não aceitar Jesus na manjedoura foi escolha dos judeus. E a questão de não aceitar Jesus como Salvador da sua vida foi uma opção dos ímpios. E eles foram seguindo até lá. Deus deu condição de eles não irem para aquele procedimento. Não tem para onde. Eles escolheram aquilo. E outra coisa, lá na frente eu vou falar, porque tem pregador dizendo aí que os ímpios, os gentios, nós, isso é muito sério para você que está vendo esses estudos, que nós vamos ter uma segunda chance. Isso é mentira do diabo que os pregadores estão pregando. Eu não creio que Jesus vai arrebatar a sua igreja e que no processo de grande tribulação, os judeus todos vão se perder. Eu não creio. Eu sei que os judeus vão correr, como Jesus orienta, do anticristo, não vão aceitar a eles, não vão aceitar a marca da besta, que também vamos falar, e vão morrer. Isso eu creio. Mas não arredarão o pé. Certo? Quando eu digo todos os judeus, eu não estou dizendo todos os israelitas, porque nem todos os israelitas são judeus. Certinho? Mas eu não creio, do jeito que eu não creio que eles não vão arredar o pé, eu também não creio que haverá segunda oportunidade para os ímpios, porque foi dado até o arrebatamento da igreja. Até porque quando a igreja for arrebatada, lá, como falei, Jesus estará num casamento, a festa das bodas, estará com a igreja. A Bíblia diz que a igreja que será arrebatada será uma igreja adornada. Então não vai estar faltando parte nela. Não vai ter gente ainda que estará lá que vão se converter para ser inserida. Não. Nem esses ímpios que estão lá vão aceitar ao Cristo e entrar como judeu. Até porque quem é que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, se o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não estará mais lá? Por quê? Porque subiu com a igreja, que Jesus, hoje, o Espírito Santo, habita em nós, em nosso coração. Então, ele é quem nos convence. Então, não vai estar lá. Quem é que vai convencer os ímpios? Não terá segunda oportunidade. Tá ok, queridos? Versículo 22 eu já te falei. Então, é isso que Jesus faz. Jesus está dizendo que a grande tribulação não foi criada para os ímpios, nem foi criada para os judeus.
processo de grande tribulação, ele já estava num conceito secreto de Deus. É lógico que Deus sabia que os judeus iriam bater lá, que alguns ímpios também iriam bater lá, por desobediência. Mas dizer que Deus fez aquilo somente para castigá-lo é uma grande falta. Jesus mostra estratégia para os judeus, porque o desejo deles é que eles não se percam. Então é isso que Jesus ensina da grande tribulação. Queridos, vamos estar parando esse vídeo aqui e daremos continuidade ao assunto no próximo vídeo. Para isso, compartilha com teus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal. Ativa aí o sininho para o próximo vídeo você já receber ele numa boa e poder acompanhar, tá bom? Deus te abençoe sempre. Isso é o meu desejo, em nome de Jesus. Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Sejam muito bem-vindos ao canal Partilhar e nós vamos estar nessa oportunidade dando continuidade à série de assuntos que nós estamos falando sobre o Apocalipse, como foi solicitado por um dos inscritos. Antes, porém, eu quero agradecer aos inscritos, novos inscritos que estão chegando. Sejam bem-vindos, tá? Dentre eles, eu pude destacar uns quatro. Pastor Alberto, né? Seja bem-vindo, Pastor Alberto. Nós estivemos conversando. Foi jovem junto comigo na igreja. Hoje está em uma outra cidade, mas continua fazendo a obra de Deus e também se inscreveu no canal, me encontrou na rede social. Para o irmão Rogério Chacaúmba, isso, que está lá em Moçambique, tá bom? Vai nossos sinceros agradecimentos, seja bem-vindo também ao canal, meu amado. Nós fizemos contato e nós estamos orando por uma causa. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal. Também o nosso irmão Zezinho, né, se tornou nosso irmão amado e amigo, né, bem como o irmão Josué. Esses tivemos a oportunidade de fazer contato, nos conhecemos aí na rede social, conversaram comigo e esses se fizeram bem mais próximos. Então sejam bem-vindos e permaneçam aqui nesse canal para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. Procure compartilhar esse canal com outros, se inscrever, dê também seu like, não esquece de ativar o sininho para que nós, quando estivermos colocando os novos vídeos, você possa estar recebendo de uma forma especial. Amém, meu querido? Queridos, hoje nós vamos pensar um pouco sobre os selos, as taças e as trombetas. João foi jogado na ilha de Patmos e naquela ilha ele teve uma revelação. Capítulo 5, ele chega a chorar, pavor, de medo, porque ele entra em uma situação muito estarrecedora. Surge um ser, e este ser mostra para ele aquela situação toda do capítulo 5, que eu convido você a estudar, e ele fica inquieto. De repente ele escuta uma voz: não temas, ele começa a chorar e a voz diz: não temas, João, porque surge um que é digno de desatar os selos, enfim. E lá no capítulo de número 6 são os respectivos acontecimentos. Pense comigo, nós já falamos nos vídeos anteriores sobre, quando estávamos falando sobre o processo da grande tribulação, e ainda estamos falando, só que nessa oportunidade nós vamos trazer uma visão panorâmica, tá certo? Não vamos estar já falando selo por uma questão de trazer aqui somente um paliativo, até porque o irmão que me pediu para fazer esse vídeo, ele não tem um bom conhecimento teológico, tá certo? E não vale a gente se aprofundar em minúcias se ele não vai entender. Mas pensa comigo, capítulo 6, versículo 1, nós vamos ter ali a abertura dos 7 selos. Versículo de número 1 diz que quando foi aberto o primeiro selo, João viu um cavalo branco. Ele não é nada mais e nada menos do que o anticristo que desce para fazer uma aliança. Já falamos no vídeo anterior com Israel e com outras nações. Ele estabelece o seu reino e começa a viver em menção
dos que estão aqui quando ele implanta o seu reinado, o seu trono em Jerusalém. Esse foi o primeiro selo que fala da descida deste homem, que é o cavalo branco. O segundo selo, João vê um cavalo vermelho que representa as guerras, conforme o capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Logo, João vê um outro selo, e o terceiro selo, João viu um cavalo preto, que simboliza a fome e a escassez de alimento. Deixa eu falar uma coisa. Mediante todos esses acontecimentos, o povo agora, conforme aberto o terceiro selo, há uma fome e escassez de alimento. Porque quando o anticristo começa a perseguir o povo, as pessoas saem de suas casas e fazem armazém das suas casas de alimentos. Logo, os alimentos nos supermercados serão extintos, faltarão para muitos. E depois desse acontecimento, você vê o próximo selo, o quarto selo. João vê que morre um terço da população. Na abertura do quinto selo, você vai ver lá no capítulo 6, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Pasmem, senhores, que existem alguns teólogos que pegam estes versículos e dizem que este versículo está relacionado ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Mas este versículo não tem nada a ver com esse processo de salvação dos que iriam passar pela grande tribulação. Neste selo, nesta visão, João consegue ver as almas daqueles que está embaixo do trono de Deus e que foi morto por terem pregado o evangelho. João tem uma visão dos mártires. Nada tem a ver com alguns teólogos dizem, com base neste versículo, que estas almas são as almas dos que passaram pelo processo de grande tribulação e que pagaram a sua salvação com a sua morte. Pensa comigo. Se Deus envia Jesus para salvar a humanidade, a Bíblia diz que não havia um justo. Agora, no processo de grande tribulação, mediante o processo de rejeição a Cristo, agora os homens darão a sua vida para receberem a Cristo, como que se o sacrifício que Jesus fez não foi para todos. Pensa nisso. Por isso, amigo, eu quero abrir aqui os teus olhos. Existem muitos pregadores, muitos ensinadores lhe incentivando a permanecer como você está no seu mundo de religiosidade, dizendo para você que haverá uma outra oportunidade. Não acontecerá isso. Depois que a igreja for arrebatada, processo de salvação não haverá. Sim, para os judeus que ouvirem, vamos falar lá na frente, as duas testemunhas e não receberam o selo da besta, o selo do 666, vocês sabem do que eu estou falando. Logo, esses sim serão salvos, mas não existe caminho para um outro tipo de salvação. E quando foi aberto o sexto selo, a Bíblia vai nos dizer que houve terremoto e catástrofe sobre toda a terra. Este foi o sexto selo. O sétimo selo, ele abre para trazer uma série de outros acontecimentos. Ele vê 7 anjos preparados para tocarem 7 trombetas. Queridos, falando sobre uma visão panorâmica do que são os selos, nós vamos encerrar essa partezinha aqui e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esse sétimo selo, que será a preparação de 7 anjos que irão tocar as 7 trombetas, tá bom? Ficando por aqui, próximo vídeo nós vamos estar dando continuidade para não ficar tão extenso e tomar muito teu tempo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Amém.